Queridos irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa quarta-feira, última quarta-feira do mês de julho, hoje a nossa quarta da palavra, com uma celebração da partilha, onde nós, em cada comunidade, nos reunimos, aqueles grupos que se reúnem nas casas, agora se reúnem na igreja para partilhar o caminho feito no mês, para buscar também assumir juntos um gesto concreto para colocar em prática tudo o que foi meditado e rezado. E nesse mês de julho, nós estamos rezando o tema da sinodalidade, por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. E o texto que nós escolhemos para concluir este nosso tema, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versos 1 ao 21. Chegaram alguns da Judeia que ensinavam aos irmãos de Antioquia: se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés, não podereis ser salvos. Isso provocou muita confusão e houve até uma grande discussão entre Paulo e Barnabé com eles. Finalmente, decidiram que Paulo e Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar desta questão com os apóstolos e anciãos. Providos e encaminhados pela igreja, Paulo e Barnabé atravessaram a Fenícia e a Samaria. Contaram sobre a conversão dos gentios, causando grande alegria entre todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos e anciãos e narraram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns do grupo dos fariseus que haviam abraçado a fé protestaram dizendo que era preciso circuncidar os pagãos e obrigá-los a observar a lei de Moisés. Então, os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar deste assunto. Depois de uma longa discussão, Pedro levantou-se e falou: Irmãos, sabeis que desde os primeiros dias Deus me escolheu dentre vós, para que os gentios ouvissem de minha boca a palavra do Evangelho e abraçassem a fé. Ora, Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, como deu a nós. E não fez distinção entre nós e eles, mas purificou o coração deles mediante a fé. Então, por que agora colocais Deus à prova, querendo impor aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós mesmos pudemos suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que cremos ter sido salvos, exatamente como eles. Houve então grande silêncio em toda a multidão. Ouviram Barnabé e Paulo contar todos os sinais e prodígios que Deus havia realizado por meio deles, entre os gentios. Quando Barnabé e Paulo terminou de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouvi-me. Simão acaba de nos lembrar como desde o começo Deus escolheu dentre as nações um povo dedicado ao seu nome. Isso concorda com as palavras dos profetas, pois está escrito: Depois disso, eu voltarei e reconstruirei a tenda de Davi que havia caído. Reconstruirei as ruínas e a reerguerei, a fim de que o restante da humanidade
procure o Senhor com todas as nações às quais foi invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde sempre. Por isso, julgo que não devemos inquietar os que dentre os gentios se convertem a Deus. Vamos somente prescrever que evitem o que está contaminado pelos ídolos, as uniões ilícitas, comer carne de animais sufocadas e o uso de sangue. Quanto a Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o anuncia nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Querido irmão, querida irmã, temos no livro dos Atos dos Apóstolos, talvez o primeiro grande conflito da comunidade cristã que nascia. Lá no capítulo 7, nós temos um desafio que é em relação aos pobres, as viúvas, e aí que reclamavam que estavam ficando abandonadas. Mas ali era uma questão mais prática, missionária, que foi resolvido quando escolheram os 7 diáconos para cuidar das viúvas, dos pobres. Mas o grande conflito de fé, o grande conflito dentro da liderança da igreja, o grande conflito de ideias vai acontecer quando Paulo e outros discípulos começam a formar comunidades dentre os pagãos, os gentios. Quando a comunidade cristã se espalha, saindo ali do judaísmo de Israel. Qual o primeiro grande conflito? Porque Paulo pregava a salvação pela fé e pela graça. É pela graça de Deus que somos salvos, pela cruz de Jesus. Paulo deixava isso muito claro. É pela cruz que nós alcançamos a salvação. Mas depois que Paulo passou, pregou, converteu muita gente, a comunidade estava animada, chegam outros missionários e começam a pregar que, mesmo tendo sido batizados, mesmo recebendo o Espírito Santo, os gregos, os não-judeus, precisavam também passar pelo rito da circuncisão. Ou seja, precisavam obedecer à lei de Moisés. E isso causou grande constrangimento e discussão. Paulo não concordava, Barnabé não concordava, e ali criou um conflito. Diante do conflito, o que fazer? Talvez aqui esteja o grande ensinamento para nós. Diante do conflito na comunidade, o que fazer? Expulsar quem não concorda? Ir pela maioria? Deixar o conflito como se não tivesse nada acontecendo? Fechar os olhos, os ouvidos e deixar a divisão na comunidade? Ou enfrentar com fé? Talvez seja isso que a comunidade preferiu. Enfrentar o conflito em nome da fé, em nome da comunhão da igreja. E aqui temos um gesto bonito de comunhão. Se reúne ali as principais lideranças da igreja. Primeiro, Paulo e Barnabé contam as maravilhas que Deus estava realizando entre os pagãos. É o exercício da escuta. Primeiro, escutam aqueles missionários que estão lá, entre o povo, a contar as maravilhas.
Depois de escutá-los, aí sim, Pedro e Tiago, os dois expoentes da igreja de Jerusalém, Pedro, o chefe dos apóstolos, Tiago, o chefe da igreja de Jerusalém, da igreja mãe, tomam a palavra. E Pedro vai fazer um histórico da salvação. Olha, o Espírito Santo que foi derramado em nós, também foi derramado nos pagãos. E o fardo que nós estamos querendo impor sobre eles, nem nossos pais, nem nós suportamos carregar. Mas pela graça de Deus fomos salvos em Jesus Cristo. Portanto, não vamos impor fardos pesados que nem nós mesmos suportamos. Mas vamos chamá-los a viver conosco as maravilhas que Deus tem realizado. E Tiago vai na mesma direção. Olha, vamos acolher esses irmãos, porque impor sobre eles a lei é desconsiderar a ação do Espírito. Impor sobre eles a circuncisão é não levar em conta o batismo. Então, vamos apenas fazer algumas recomendações de costumes, né? Sabemos que cada povo tem o seu costume e às vezes esses costumes não estão de acordo com a fé. E por isso era preciso corrigi-los sem imposição. Querido irmão, querida irmã, a nossa igreja hoje, novamente, passa por grandes conflitos. Conflitos de ideias, conflitos de interpretação, às vezes até conflito de fé. O que fazer diante desses conflitos? O Papa Francisco tem sido muito sábio e tem nos convidado para esse exercício da escuta, primeiramente, um escutando o outro, agora todos abertos à escuta do Espírito. É preciso ouvidos atentos para não se fechar ao outro, para não se fechar a Deus. Depois, ele nos chama à conversa. Vamos conversar, vamos caminhar juntos, vamos colocar ali as ideias na mesa, mas como irmãos, não como adversários. Não precisa ter um vencedor. Aqui não diz quem venceu e quem perdeu. Não. Agora, colocando ali na mesa as questões, cada um podendo dar a sua sugestão, participando do processo, na comunhão, sem ferir a comunhão, estaremos contribuindo para o bem da igreja. Porque no final aqui, quem ganhou? Quem ganhou foi a igreja, porque os pagãos continuaram a ser evangelizados. E mais pessoas foram aderindo ao projeto de Jesus. Com a nossa comunhão, com a nossa participação, com o nosso coração aberto para escutar e acolher o outro, quem ganha? A igreja, o projeto de Jesus. Portanto, querido irmão, querida irmã, que possamos hoje trabalhar entre nós por essa igreja sinodal, que começa nos nossos conselhos, nas nossas comunidades, vencendo o conflito com o diálogo, com a escuta, com o sentimento de comunhão e participação para nos abrirmos todos para o dinamismo da missão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.